Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Mirassol e conseguiu um dos maiores vexames de sua história, mais um desses vexames recentes, uma eliminação que não tem explicação. Não tem explicação. O número de jogadores que o Mirassol perdeu durante a pandemia, o trabalho, tudo que o São Paulo fez é de um vexame bizarro. Este é o vídeo de jogo. Está ao meu lado Gabriel Perecini. Gabriel, a gente falou no pré-jogo que o São Paulo era o maior favorito desses times, os times grandes que disputavam. Tinha a maior diferença, né, em relação ao seu adversário. E apresentou um futebol apático, cheio de preciosismos, principalmente no primeiro tempo, com oportunidades desperdiçadas. Depois que o Mirassol teve a sua terceira oportunidade de gol clara, já tinha feito 2 gols. A primeiro o Thiago Volpi defendeu, o São Paulo chegou pela primeira vez. E aí, depois que o São Paulo conseguiu empatar, isso é um resumo bem rápido. No segundo tempo, o São Paulo ciscou, mas produzir mesmo algum lance de perigo foi, por acaso, uma bola na trave do Igor Gomes, muito mais obra do acaso, e o resto foi chuveirinho na área. E o Mirassol conseguiu achar um gol, aproveitou, chutou, fez e venceu a partida. Não foi para os pênaltis, venceu a partida, debilitado como estava o Mirassol. Um dos maiores vexames, eu não consigo classificar vexames, mas para mim um dos maiores vexames e talvez a eliminação mais absurda que o São Paulo sofreu, mesmo considerando pandemia, mesmo considerando tudo. Enfim, como é que foi o jogo aí, Gabriel? Eu tenho dificuldade de achar um adjetivo, eu vou tentar mensurar. Provavelmente não, eu acho que é o maior vexame desde Defensa e Justiça. A gente fala desde, né? Parece que faz 20 anos, mas não, foi só 3 só. Defensa e Justiça, que o São Paulo, primeira vez do time fora da Argentina, um time bem pequeno, modesto, que o BKSS lá tentou ajustar alguma coisa, só que o São Paulo tomou um baile aquele dia no Morumbi, né? Hoje não foi um baile, mas foi um time desfeito na pandemia. Esse Mirassol que veio aí era outra coisa. Teve o Mirassol pré-pandemia e teve um time aí que os caras cataram um jogador ali em cima da hora e vamos fazer o que dá aqui, como a gente falou para os membros no pré-jogo, empate por 0-0 na volta da pandemia, derrota para a Ponte Preta por 1-0, eles empataram com Água Santa e perderam para a Ponte Preta, que eram 2 candidatos ao rebaixamento, o Água Santa chegou a cair, né? Então, o São Paulo tomou 2 gols sem conseguir dar um chute no gol, né? Então, foi um jogo terrível, era o jogo que São Paulo fez hoje, o jogo que a gente temia que pudesse fazer pós-pandemia. E aí você joga razoavelmente bem, mais ou menos bem, até bem contra o Bragantino no primeiro tempo, aí no segundo tempo a qualidade do jogo cai, contra o Guarani não foi uma grande partida, mas mostrou algumas qualidades, e hoje foi terrível. Hoje, se não fosse o Pablo e as qualidades que o Pablo oferece, o São Paulo tinha sido eliminado no primeiro tempo. A gente conversou no intervalo, a gente falou disso. Com goleada. O São Paulo poderia ter tomado uma goleada do Mirassol. Não, eu digo assim, podia ter tomado o terceiro gol. Podia ter tomado e não ter feito nenhum. Era um time que conseguiu fazer uma coisa muito difícil. O São Paulo tinha momentos de apatia e momentos de afobação. São coisas quase contrárias. Tinha momentos que o time estava afobado demais, tomava a decisão errada. Tinha momentos que um preciosismo, um passa o pé na bola, um toquinho de efeito num jogo que você precisa decidir. O Mirassol não teve toquinho de efeito, não teve pé em cima da bola, teve momentos da partida que foram profundamente irritantes. Eu não estou com saúde para isso. Se meu problema se agravar com nervosismo, eu vou ter um colapso aqui. Mas assim, muito preciosismo. E aí, falando especificamente do primeiro tempo, né? A gente falou algumas coisas do que a gente vai falar aqui no pré-jogo, né? Os membros 9305 puderam acompanhar. Mas o São Paulo teve um pouco mais de liberdade na saída de bola do que teve contra o Bragantino e não conseguiu jogar, simplesmente. A minha expectativa, se eu tivesse que escolher um jogador que eu queria ver nesse jogo de hoje, era o Igor Gomes, porque não conseguiu jogar quando o São Paulo foi pressionado contra o Bragantino. Hoje o São Paulo jogou mais, o Igor Gomes não foi bem, não conseguiu aparecer. Nessa soma desses 2 jogos do time titular, o Igor Gomes talvez ele tenha sido o segundo
mais sumido ali, o segundo pior, ficando atrás do Pato, que fez, que além da atuação de não tocar na bola, quando ele tocou, ele teve duas grandes chances de gol em cada jogo, e ele desperdiçou todas elas. Aliás, o próprio SofaScore, né, um aplicativo de estatísticas e de resultados, indicou que o jogador que mais perde gols no Campeonato Paulista é o Pato. E aí o São Paulo conseguiu conseguiu recuperar um jogo no abafa. Não toca passe, não tem efetividade. Quando conseguiu recuperar a bola no começo do jogo, com o Mirassol tentando sair jogando, não conseguiu ser efetivo. Muita displicência, muita lentidão para definir a jogada. Não fez a finalização. Toma um gol de bola parada numa falha de marcação, mérito do Mirassol também, como até o Losetti falou na transmissão, de identificar o sistema de marcação do São Paulo na bola parada, mas não pode acontecer aquilo, é inadmissível, até porque era um jogador de frente do São Paulo, não é que tem um jogador de 1,50 m que entrou por trás de todo mundo, ninguém estava dando atenção para ele, não, era o atacante do Mirassol, que foi contratado recentemente, inclusive, inacreditável, faz parte desse Mirassol catado em jogadores, não em qualidade, porque foi no Morumbi, eliminou o São Paulo, meteu vexame no São Paulo, mas é inacreditável o São Paulo conseguir tomar um vexame desse. Mas aí toma esse gol, aí no segundo gol, o Reinaldo, impressionante, o negócio, eu já não sei mais, eu perdi já quantas milhões de vezes tá lá o Reinaldo voltando, andando, contra-ataque, e às vezes sai o gol, às vezes não sai, mas o Reinaldo tá voltando. Nesse jogo saiu o segundo gol, ainda no primeiro tempo, me volta andando, o São Paulo se livra de tomar o gol, o 3-2 ainda no primeiro tempo, porque volta andando, não tem condição de jogar, tem quem goste, respeito, legal, mas não dá. Aí é um jogador que, além dessa limitação toda, de toda essa limitação, o São Paulo empata num jogo em que o empate ainda era muito feio para o São Paulo, e ele vai puxar a dancinha com o Vitor Bueno. O Vitor Bueno fez o gol, o Vitor Bueno acho que nem entrou na dele, mas ele vai puxar a dancinha com o cara. Você tá dando um vexame dentro de casa. É brincadeira, cara. É brincadeira. É a completa falta de noção do que está acontecendo. Mas o clube acha legal. O clube, o São Paulo agora vai estrear, né? Já sabemos que estreará dia 8 ou 9, talvez 10, no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, porque não vai chegar na final do Campeonato Paulista. Aí vai ganhar de 1-0 do Goiás, se ganhar, aí vai estar lá, King, não sei o quê. E é um jogador que não tem a menor noção do que está acontecendo, a menor noção. São Paulo está tomando de 2-0 desse Mirassol, que teve dificuldade de juntar um time para entrar em campo, empata num abafa. Não é que tomou 2-0, que é um acidente, aqui foi recuar a bola para o goleiro, falhou, não. Num abafa, ele falha no segundo gol e vai puxar a dancinha. Beleza. Sim. E o São Paulo não vai para o primeiro tempo já com uma situação terrível, porque o Pablo oferece algumas características e é um jogador com essa qualidade, com essa atitude que alguns outros não têm, inclusive alguns companheiros de ataque dele não têm, de buscar o jogo, de oferecer. O Pablo hoje, ele voltou para marcar, ele deu opção na ponta, ele finalizou no segundo pau, ele finalizou no primeiro pau, ele finalizou bola rolada para trás, ele fez pivô, ele serviu, ele deu assistência, mas a assistência dele foi linda, a assistência do Pablo. Enfim, o único jogador que se destaca, porque assim, a gente tem que deixar muito claro, o São Paulo perdeu de um catado no Morumbi, e só para ver o tamanho da desassociação da realidade, com todo respeito ao Mirassol, viu? Sim, todo respeito ao Mirassol, que não é culpa deles, eles só perderam um jogador, um time de interior que perdeu jogadores da pandemia, que não devia acontecer o que aconteceu nunca. Eles sabiam que jogaram com muita inteligência com o catado, tinha uma proposta para levar o jogo para os pênaltis, mas jogaram de igual para igual com o São Paulo, e aí vai ver a dissociação de realidade do Reinaldo de empatar um jogo desse e querer puxar a dancinha, quando o São Paulo, nesse momento que fez o segundo gol, é para pegar a bola a sério, é para levar a bola a sério. Aliás, o São Paulo jogou com aquela displicência como se tivesse condições de decidir a partida quando quisesse. Em nenhum momento no jogo o São Paulo acenou para isso. Em nenhum momento. Talvez nos 5 minutos iniciais, que começou o jogo ali e tal. Em nenhum momento o São Paulo ofereceu um futebol que a gente olhasse e falasse, não jogou, não teve. O time estava muito espaçado. Juan não foi bem, Reinaldo não foi bem, Igor Gomes não foi bem. Quer dizer, o Pablo foi o único destaque de verdade. Thiago Volpe também no gol trombou com o Arboleda num lance meio
atabalhoado ali dos dois, uma falta de comunicação, e obviamente que o atacante do Mirassol acertou também, foi feliz no chute que ele acertou, mas assim, o Mirassol teve uma proposta inteligente, o São Paulo ficou entre a displicência, coisa que mais me irrita. Eu detesto o jogador que pega a bola, passa o pé na bola e fica fazendo. A gente comentou isso no intervalo, aconteceu com o Pato, o Bueno fez uma também. Às vezes o Daniel Alves, muito preciosismo para pouco futebol. Deixa o preciosismo para quando você tem o jogo decidido. É um vexame bizarro. Você perdeu um jogo para um catado com o elenco que tem Thiago Volpe, que tem Hernanes, que tem Pablo. Nós estamos falando de jogadores que têm muita qualidade no papel. Pato, Pablo, enfim. Perdeu de um catado em casa. De um catado. Com todo respeito ao Mirassol, é um catado. Os caras juntaram um time para jogar. Um time que não conseguiu, na pandemia, ganhar de ninguém, senão do São Paulo. Então, assim, é um negócio fora, assim, nós vamos ver como é que vai decorrer o resto do campeonato, mas o time mais favorito conseguiu um vexame que eu tenho dificuldade. O Defensa e Justiça, se é pior, se é melhor, mas assim, o sentimento é de desolação. O Defensa e Justiça porque foram 2 jogos. Independentemente disso, foi um baile no Morumbi aquele jogo. O São Paulo não pode tomar baile, com todo respeito, aquele Defensa e Justiça. Também São Paulo, longe de ter um time ruim naquela época, comparado ao Defensa e Justiça, sobrava e tomou um baile no Morumbi. Hoje não foi baile, mas tinha um time ainda mais forte contra um adversário possivelmente mais fraco. Então, fica a balança aí. Cada um julga como achar necessário, mas que é maior do que o Talheres, por exemplo, sobra, em cima do Talheres sobra, o vexame assim na hora que você vai ranquear os 1.016 vexames que o São Paulo passou na década, isso aí tá lá em cima, isso é top 3 tranquilamente, mas o que irrita e preocupa, porque vai ter jogo ainda até o fim do ano, né? Agora o São Paulo ganhou aí uma bela pré-temporada, né? Então que aproveitem bem, pré-temporada também exagero, tem aí 10 dias até o começo do Brasileiro, mas é que não jogou nada. Então, assim, hoje você teve mais espaço para sair com o Tietchan e Daniel Alves e você não construiu nada a partir disso. Você teve mais espaço para o Igor Gomes circular e você não construiu a partir disso. Você não conseguiu criar chances pelo chão. As chances que você criou foram num abafa, num vamos que vamos, bola na área, pressiona e vamos lá. Para fazer isso, a gente apostava no Cuca. Então, vamos lá, que vamos que vamos. O Cuca tentou fazer outro tipo de jogo aqui, que obviamente que não ia funcionar. O São Paulo não conseguiu criar, o São Paulo não conseguiu jogar. Isso é o que preocupa, de novo. Tudo bem, cenário da pandemia e tudo mais, ok. Não podia acontecer o que aconteceu hoje no Morumbi. Não podia nunca. E como extra, tem 10 dias para começar o Campeonato Brasileiro, tem que melhorar muito o que se jogou hoje. São Paulo fez um bom, e eu insisto, porque, mas contra o Bragantino, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, especialmente pelo contexto. Fez um primeiro tempo bem aceitável, bom. Assim, não foi excelente, não foi fantástico, bom, foi o que nós falamos no vídeo de jogo. Não tira. Só que aí hoje, quando você tem, em teoria, mais espaço contra um time mais fraco, você não consegue jogar. Então, alguns jogadores vão ter que crescer bastante de rendimento, o São Paulo vai ter que se acertar coletivamente, porque hoje a gente viu Tietchan e Daniel Alves com a bola no meio de campo e muitas vezes não tendo para quem passar. E não era, no caso do Bragantino, que pressionou, que dificultou a saída, não, dava para jogar, tinha espaço para jogar. A única coisa positiva, só que aí eu coloco muito na conta do desespero. O São Paulo tentou algumas inversões de bola, mas na maioria das vezes era para dentro da área, porque já estava num desespero absurdo e porque não conseguia jogar. O São Paulo não conseguia jogar curto e começou a bater para frente, joga a bola na área, o Pato não consegue fazer o gol, joga outro, o Pablo faz o gol, logo depois do 2-1, o Pablo dá uma cabeçada para o meio da área, quase empata, depois enfia a bola para o Pablo, o Vitor Bueno empata. Então assim, bola na área e não construiu o jogo. Então, o que nós vimos o São Paulo para resolver isso. O São Paulo jogou no desespero, o São Paulo jogou no abafa o jogo todo. Tomou os 2 gols e mudou completamente suas características, não conseguiu jogar com as características do Fernando Diniz, uma apatia terrível. Até teve críticas do Fernando Diniz na demora para trocar, mas assim, é um vexame que todo mundo foi muito mal hoje, tirando talvez o Pablo, que estava realmente inspirado, com muita vontade. A gente precisava de mais
Pablos e menos Patos para um jogo como esse. Mais Pablos, mais jogadores de entrega, mais jogadores de seriedade, mais jogadores que vão, dividem a bola e não ficam passando fazendo toquinho, preciosismo, menos Instagram e mais futebol. Faltou isso para o São Paulo. E aí temos a coroação de uma administração terrível, a crise que se assolará no São Paulo, e antes que o pessoal fale em continuidade, eu não consigo garantir nada no São Paulo. A gente lembra aqui que todas as decisões do São Paulo são tomadas por um jogo, né? Todas as decisões de técnico que vai ficar, não vai. Se for para analisar por esse jogo, eu não garanto nada de nada. É que o São Paulo tem, assim, uma coisa que os jogadores gostam do Fernando Diniz e o clube precisa se acertar com os jogadores aí. Então, talvez uma situação fora das forças, que o Leco não tenha condições acabe acontecendo a manutenção do técnico. Mas é um vexame e vai pesar muito. E o São Paulo agora tem o quê? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, um clube que foi eliminado pelo Mirassol com tempo, porque o São Paulo pôde poupar jogadores na partida passada, poupar para esse jogo, vai ter tempo, vai ter toda uma pressão, campeonatos mais difíceis, vai ser um inferno que começa hoje, vai até o dia 8, pelo menos, né? Pelo menos até o dia 8, porque não parece que isso vai acabar tão cedo. E olhando assim para o futuro do São Paulo, quem são os candidatos, o que o São Paulo oferece, que são sempre as mesmas pessoas, a minha esperança é muito pequena de mudanças. Mas enfim, né? Vamos discutir a separação do futebol no momento oportuno, quando estiver tudo bem. Eu não sei quando vai estar tudo bem. Mas é isso. Tem mais algum comentário para fechar? Não. Então a gente volta, não sei que dia que é hoje, a gente volta sexta-feira, talvez, com contextualização. Não, hoje é quinta, hoje é quarta, nem sei. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê, talvez a gente faça um contextualizando, mas assim, o sentimento de isolação, é simplesmente isso. É uma vergonha, um vexame, mais um. O nome do arquivo que eu coloquei aqui é Vexame Histórico, para você ter uma ideia. E é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.